Fala sextuano, tudo bem com vocês? Essa semana o Centro de Mídias falou sobre a organização biológica, desde célula até um organismo completo, quando é pluricelular, lógico, né? Que quando é unicelular ele é uma célula só, e aí fica nela mesma. E também falou de alguns sistemas do corpo humano, então é disso que a gente vai falar. Vamos ver, quando a gente tem um organismo unicelular, que tem uma célula só, essa célula sozinha tem que dar conta de todas as funções que ele precisa para sobreviver, seja conseguir energia, fazer digestão, produzir as suas substâncias, eliminar aquilo que não serve, entre todas as outras funções que se precisa para sobreviver. Quando o organismo é multicelular, se acontecer dessa forma, não vai dar conta de ter eficiência suficiente para fazer tudo o que precisa. Imagina se fosse uma empresa, eu já usei essa analogia com a célula, né? O que eu falei? Numa empresa, se todo mundo for fazer tudo, todas as funções, não vai dar conta, né? Ninguém dá conta de saber absolutamente tudo sobre uma empresa ali e tal. Então, por isso que existem setores. Então, por exemplo, numa empresa existe o setor de contabilidade para fazer as contas, o setor de marketing para fazer a propaganda, o setor de produção que vai fazer o produto, o setor de venda que vai mandar para as lojas e tudo mais, entre outros setores. Isso tudo faz com que seja bem mais eficiente, porque cada grupo de pessoas, ele sabe muito bem fazer exatamente aquilo, então ele faz muito bem. E na célula era a mesma coisa. Cada coisa dentro da célula, cada componente celular era especializado em alguma coisa. Lisossomo para digestão, mitocôndria para respiração, complexo de Golgi para armazenar, etc. Na organização em órgãos e sistemas é a mesma coisa. Então, se a gente não dá para o corpo inteiro fazer tudo, então cada parte vai fazer a sua função. Então, o que acontece? As células de um organismo multicelular, aquele que tem muitas células, elas se especializam em coisas específicas para aquela espécie. Por exemplo, falando de corpo humano, a célula muscular ela é especializada em contração para fazer o movimento. A célula do rim é especializada em filtrar o sangue para eliminar o que seria tóxico para o nosso corpo. A célula do interior do intestino é especializada em absorver, a célula do neurônio é especializada em transmitir informações, e por aí vai, né? Então essas células que têm essas funções especializadas, elas se juntam formando o quê? Tecidos. Então eu tenho o tecido muscular que contrai, eu tenho o tecido nervoso que manda as informações, eu tenho o tecido de dentro do interior do intestino que absorve, e por aí vai. Esses tecidos eles se unem uns aos outros para formar os órgãos. Então, por exemplo, o intestino ele não tem um único tipo de tecido, ele tem, vamos dizer, basicão, um tecido mais por fora, que é um tipo de músculo que a gente não controla, mas que precisa contrair para mandar esse alimento, esses nutrientes que vai virar bolo fecal lá na frente, sempre para a mesma direção, para ser absorvido e depois eliminado. Ele não pode voltar, então a musculatura vai empurrando ele sempre para a mesma direção. No meio eu tenho um tecido por onde passa a corrente sanguínea para pegar todos os nutrientes que estão sendo absorvidos, e por dentro eu tenho tecido de absorção. Então esses tecidos juntos formam o órgão intestino. E aí os órgãos que têm as funções parecidas, eles vão se juntar para formar um sistema, como por exemplo, boca, esôfago que passa aqui por trás, as glândulas salivares que estão aqui também, aí o estômago, o fígado e o pâncreas, o duodeno logo depois do estômago, um pedacinho que tem ali, aí o intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Esses órgãos todos estão se unindo para formar o sistema digestório, que é especializado em fazer a digestão dos alimentos. E o mesmo com todos os outros sistemas. Esses sistemas montados todos juntos, eles formam o organismo completo daquele indivíduo.
Então, esses sistemas todos, eles funcionam, a gente estuda eles separados, mas eles não têm essa separação total. Todos eles estão interligados para conseguir funcionar direito, né? Por isso que a gente vai ver juntos 3 desses sistemas muito importantes, porque para todo o organismo funcionar, o organismo humano, por exemplo, funcionar, ele precisa basicamente dos nutrientes para poder construir o corpo, e tem lá também o nutriente que dá energia, e precisa da respiração, porque é o oxigênio que vai fazer a reação para tirar a energia dos alimentos, especificamente dos açúcares dos alimentos, né? Então, por isso esses sistemas que a gente vai ver hoje são tão importantes. E aí a gente vê o sistema circulatório porque é ele que carrega todas as coisas. Aliás, não só da respiração e da digestão, mas também os hormônios que precisa, os anticorpos para as nossas defesas, tudo que precisa ser levado de um lugar para outro do corpo, o sistema circulatório vai fazer. Então, por isso que a gente vai falar desses 3 sistemas aqui inicialmente, e depois a gente vai ver os outros, mas todos eles estão interligados para poder funcionar o organismo completamente. Então, recapitulando a organização aí, né? Nós temos células, várias células especializadas na mesma coisa juntas formam tecidos, vários tecidos juntos formam os órgãos, e os órgãos juntos com a mesma função formam sistemas. Os sistemas todos juntos montados e interagindo entre si formam o organismo completo. Então vamos falar desses 3 sistemas tão importantes do nosso corpo, começando pelo sistema digestório, né? Porque é da onde a gente tira matéria para formar o nosso corpo e também energia. A energia vem da onde? Tem um tipo de nutriente chamado carboidratos. Os carboidratos, eles podem ser ou açúcares, que nem sempre é aquele que a gente põe no doce, né? Aquele é um açúcar específico que vem da cana. Mas tem açúcar que vem da fruta, tem açúcares que a gente chama de mais complexos, né, que a gente chama de amidos, que são as farinhas, qualquer farinha, farinha de trigo, farinha de milho, farinha de mandioca, farinha, né? Muita coisa pode se fazer farinha, tem até farinha de banana hoje em dia. Bom, esses nutrientes é que dão energia pra gente. Por quê? Porque eles vão ser transformados no açúcar mais simples de todos, que é a glicose, e aí o oxigênio vai quebrar essa glicose e dar energia pra gente. Então, é esse que vai dar energia, e os outros nutrientes vão formar o nosso corpo, né? As proteínas, as gorduras, formar o nosso corpo e também formar substâncias importantes para as nossas defesas, como as vitaminas, né? Formar os nossos hormônios, formar as nossas enzimas. O que são enzimas? Enzimas são tipos de proteínas que, por exemplo, as enzimas digestivas são aquelas que vão fazer a digestão, que vão quebrar esses nutrientes em pedacinhos pequenos. Por que eu preciso quebrar em pedacinhos pequenos? Para conseguir entrar na célula, porque grandão não entra na célula, né? Então vamos lá, o alimento entra pela nossa boca. Na nossa boca já começa a digerir. As glândulas salivares que estão por aqui assim vão soltar saliva, e a saliva está cheia de enzimas digestivas que digerem os carboidratos, né, os açúcares. Por isso que a gente fala que é muito importante mastigar bem, mastigar devagar, mastigar direito, mastigar bastante, porque se não mastiga direito, não faz direito essa digestão e também não pique em pedacinhos pequenininhos para o estômago continuar digerindo as outras coisas. Aí o nosso corpo faz o quê? Ele guarda na forma de gordura. E aí a pessoa, né, às vezes engorda sem necessidade, algo que não é, né? Porque tem gente que tem um organismo que tem mais gordura do que outros naturalmente. Agora, tem gente que não era para ter, mas aí vai ser a coisa que não é tão saudável, porque ela não consegue tirar os nutrientes daquele alimento e fica guardando, então ela come, mas continua sem nutrientes, enfraquecida e tudo mais. Por isso é importante mastigar bem os alimentos. Então, começou a digestão aqui na boca, aí engoliu, passa pelo esôfago que está lá atrás da traqueia e vai para o estômago. No estômago tem outras substâncias que vão digerir principalmente proteínas.
vai ficar um tempão lá e depois vai passar por um pedacinho chamado duodeno. No duodeno, o fígado e o pâncreas, que são duas glândulas grandonas, vão liberar substâncias que vão digerir as gorduras. Por isso que não pode comer gordura demais, senão esses dois caras não dão conta, né, de digerir tanta coisa. Parênteses que o pâncreas tem uma outra função muito importante, que é produzir insulina, que controla a quantidade de açúcares no sangue. Quando a pessoa tem diabetes é porque o pâncreas não consegue produzir direito e aí ela tem que tomar insulina à parte. Tem 2 tipos de diabetes. Diabetes genética, a pessoa já nasce com aquela incapacidade. Agora, muita gente tem diabetes porque ao longo da vida exagerou demais nos açúcares e aí o pâncreas ganhou uma resistência àquela quantidade de açúcar e não consegue produzir direito a insulina. Por isso que a gente fala também para não exagerar nos açúcares, nem nas gorduras, não exagerar, entendeu? A questão é sempre não exagerar. Bom, o alimento foi todo digerido ali, a maioria dos carboidratos na boca, das proteínas no estômago, das gorduras no duodeno. A hora que passa para o intestino vai absorver todos os nutrientes que estão lá, né? Foram digeridos, cortadinhos em pedacinhos pequenos, o intestino delgado vai absorver todos esses nutrientes e mandar para o sangue. E no intestino grosso vai absorver água e mandar também por sangue, porque o nosso corpo precisa muito de água. E aí vai formar o bolo fecal, que vai ficar guardadinho no reto até poder ser eliminado. Então, parou aí, né? Digestão é isso. Caiu os nutrientes aonde? No sangue. A outra parte, então, a gente precisa dos nutrientes e a outra coisa que a gente precisa é de oxigênio para poder fazer a respiração. Então, vamos para o sistema respiratório. O ar entra pelo nariz, vai passar aqui na frente a traqueia, né? E vai descer por aqui, assim, nessa altura, vai dividir em 2 brônquios. Os brônquios vão entrar nos pulmões e se ramificar muito em bronquíolos, parecendo ramos de árvores. Nas pontas dos bronquíolos tem os alvéolos. Se eu olhar no microscópio, o alvéolo parece um cachinho de uva lá, todo cheio de corrente sanguínea passando ali. O que vai acontecer ali? A troca gasosa. O sangue veio do corpo que já usou todo o oxigênio. Quando faz a respiração, sobra gás carbônico. Então, o sangue traz o gás carbônico e solta dentro do alvéolo para a gente devolver para o ar. E o sangue pega o oxigênio que entrou para levar para o resto dos sistemas, né? Para todas as células. Então, o sistema respiratório faz isso, leva o ar até os alvéolos para fazer a troca gasosa, soltar o gás carbônico e pegar o oxigênio. Então, é isso o sistema respiratório. E o circulatório? O circulatório vai carregar tudo que precisa ser levado de um lugar para o outro no nosso corpo. Entre eles, o que a gente está falando agora, nutrientes e oxigênio. Como é que esse sangue fica circulando no nosso corpo? O sangue também está sofrendo ação da gravidade, ele poderia, né, ir todo para baixo, mas ele tem uma bomba que fica lá bombeando esse sangue para ele continuar circulando corretamente, que é o coração, né? Então o coração é uma bomba que faz o nosso sangue continuar circulando. Esse sangue, né, como é que vai ser? O coração, ele tem 4 câmaras, 2 em cima, 2 embaixo. O sangue chega de todo o corpo pobre em oxigênio, porque já usou tudo, ele chega por um lado, por cima, é jogado para baixo, bombeado para os pulmões. Aí passa nos pulmões, pega bastante oxigênio, volta pelo outro lado do coração, vai para a câmara de baixo e bombeia para o corpo inteiro, para ficar circulando, né? Então, aí quando ele sai do coração, ele sai pelas artérias, e quando ele volta pelas veias, né? Então, é isso que o sistema circulatório fica fazendo, esse bombeamento. E a gente tem que tomar muito cuidado com a saúde do coração, porque se não bombear direito, eu não tenho energia direito, e aí pode ter cansaços que não deveria, ou até problemas mais graves e até infartos. Um infarto é quando estoura uma fibra do coração e ele não consegue mais bater direito, né? Tem gente que tem arritmia, que o coração não bate no ritmo correto. Tem gente que tem sopro, que é quando alguma das válvulas que vai mandar de uma câmara para outra está com defeito.
né? São problemas do coração que precisam ser tratados e tomar cuidado, porque se não levar as substâncias direito para as células do nosso corpo não funciona direito. Pode dar problemas que atrapalham a nossa vida e até levar à morte, né? Então é muito importante tomar cuidado com isso. Gente, para essa aula é isso por enquanto, a gente fica por aqui. Nas próximas aulas eu espero que a gente fale dos outros sistemas do corpo humano, ok? Até mais!